Eu queria ler alguns versículos em Mateus, no capítulo 1, se os irmãos quiserem abrir comigo. Mateus, ele faz se preocupar em falar de Cristo como o nosso rei. Então ele vai representar Jesus Cristo como o rei dos judeus. E Mateus, ele se preocupa em fielmente expor o que foi acontecido, o que de fato ocorreu. Então no capítulo 1, no versículo 18, ele vai narrar o nascimento de Jesus. De fato, quando ele é concebido pelo Espírito Santo, e então ele é nascido de uma mulher, cumprindo a profecia dos profetas e a promessa do próprio Deus de enviar um que nos salvaria. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerada é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Que mensagem maravilhosa. Cristo, de fato, esteve entre nós, e esse foi o momento em que ele, de fato, nasceu. Então, ele conviveu entre nós, esteve junto a alguns homens, ensinando, teve ali 3 anos de ministério, curando e fazendo discípulos, batizando e cumprindo a vontade do Pai. Então, ele morre numa cruz, carrega os nossos pecados e nos dá livre acesso ao céu, nos dá uma vida nova, uma vida eterna nele. E por isso celebramos o Natal. O Natal representa o nascimento dele, e nessa data devemos lembrar dele, lembrar daquilo que ele fez, daquilo em que não merecíamos e daquilo que ele nos fez por amor. Queria que os irmãos abrissem comigo em Apocalipse. Vamos falar um pouco sobre o amor de Jesus. Apocalipse no capítulo 2. Amém? Apocalipse capítulo 2. Vamos ver um pouco sobre a igreja de Éfeso, uma igreja muito importante na era primitiva, e uma igreja que nos dá uma lição, e uma lição que é muito importante. Todos se encontraram? Amém? Diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei das tuas obras e do teu trabalho, da tua paciência, que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova o que disseram ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Quanto não brevemente te virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, o livro de Apocalipse, ele é um livro muito importante dentro do conjunto de livros que temos. Ele é um livro que muitos têm medo, muitos não gostam de ler, uma coisa meio complicada. Mas ele é um livro muito importante porque vai falar sobre a vinda de Cristo. Se temos uma esperança nessa terra, é que ele vai voltar. E é nesse livro em que, através de Jesus, mediante o apóstolo João, a gente vai ter uma revelação de como será os fins dos tempos. Então, o livro de Apocalipse, ele é
um livro escatológico. Escatologia quer dizer sobre a vinda de Cristo, o que há de acontecer. E o livro de Apocalipse ele vai ser uma manifestação do nosso Senhor, vai ser uma manifestação da sua autoridade, e é nele que a gente vai entender um pouquinho mais de como vai ser o fim dos tempos. Então, todo esse mal que acontece no nosso meio, tudo que está acontecendo é previsto, e Cristo nos dá como forma de esperança nele, de que ele vai cumprir sua promessa de voltar e de recolher a sua igreja. E é nessa promessa em que cremos, e é nessa promessa em que vivemos a cada dia, na esperança que ele vai nos buscar e finalmente com ele estar para sempre. Bom, esse livro vai mostrar então, de fato, como vai acontecer mesmo os fins dos tempos, e vai trazer essa esperança a ponto de nos incentivar a permanecer fiel ao testemunho do Senhor em meio às perseguições. Então, Apocalipse ele é um livro escrito pelo apóstolo João. Jesus vai até ele estava exilado na ilha de Patmos, ele que já sofria essas perseguições no seu tempo. Então, Jesus se revela a ele, manda ele escrever essas revelações para enviar as igrejas primitivas. Bom, o contexto de Apocalipse é interessante porque muita coisa é figurada. Então, a gente vai ter os dragões, a gente vai ter uma série de representações que é no sentido figurado, e uma das figuras desse livro vai ser a numerologia. Então, é um livro muito forte nesse sentido, porque vai mostrar bastante essa numerologia. E para essa mensagem, o que importa para a gente é o número 7, que vai ser a completude de Deus. Então, o número 7 representa a perfeição, de fato, a completude de Deus. E o apóstolo João ele vai escrever 7 revelações às igrejas, que é o capítulo 2 e 3. E para cada igreja ele vai escrever recomendações, críticas e uma coisa que a igreja precisa melhorar. Uma coisa que a igreja faz de errado, muito nesse sentido, para de fato trazer a igreja de volta ao pensamento de Cristo, para que a igreja esteja alinhada ao propósito de Deus. Bom, e hoje a gente vai ver um pouco sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é a mesma igreja que o apóstolo Paulo vai escrever a carta a Efésios, a mesma igreja. E Éfeso ela era uma cidade da Ásia Menor, que ela era uma cidade muito idólatra na época. Então eles tinham centros de deuses, tinha ali o deus, o imperador romano, eles tinham uma igreja para eles tinham também a Diana. Em Atos 19, o apóstolo Paulo vai nos falar sobre Diana, ele vai mencionar que os efésios tinha por rainha Diana. Diana era uma divindade pagã que eles seguiam. Então, além de eles ter outros deuses, eles tinham essas divindades que era muito forte na cidade. E o apóstolo Paulo ele vai fazer algumas viagens missionárias, entre eles na igreja de Éfeso, para de fato pregar ali o evangelho, então pregando a palavra genuína aos judeus e convidando eles ao arrependimento. Bom, e nessas idades o apóstolo Paulo vai sofrer perseguição, ele vai sofrer pelo evangelho, e é neste momento que ele vai escrever algumas de suas cartas e que ele vai instruir a igreja de Éfeso. Então a igreja de Éfeso ela tinha esse contexto de idolatria, mas era uma igreja que não se dobrava a idolatria. E isso é um dos pontos positivos dessa igreja. Quando a gente observa a história do apóstolo Paulo como seu ministério, a gente vai ver Timóteo. Timóteo é um jovem pastor que é cooperador do ministério do apóstolo Paulo, que vai caminhar com o apóstolo Paulo por alguns momentos. E Paulo vai deixar Timóteo em Éfeso para pastorear essa igreja. Então o apóstolo Paulo vai escrever a primeira carta a Timóteo para instruir Timóteo ao pastoreio. Então é uma carta pastoral, ministerial, para instruir o jovem Timóteo a pastorear essa igreja com todas as suas dificuldades. E aí ele vai escrever a segunda carta para reforçar isso. E no capítulo 1 de 2 Timóteo, a gente vai ver que o apóstolo Paulo ele tenta, com todos os seus recursos, instruir Timóteo e, de fato, convencer Timóteo a se manter fiel ao ministério e se manter fiel a pastorear essa igreja. Porque naquele momento a igreja ela estava sofrendo muito com a questão não só da idolatria, mas com os falsos ensinamentos. Quando a gente vai observar a história, a gente vê que
nas igrejas primitivas a gente tinha muitos falsos mestres, que eram aquelas pessoas que ensinavam de forma falsa, ensinavam aquilo que não era muito correto quanto às doutrinas assim, que era da igreja primitiva. Então eles sofriam essas repreensões e o apóstolo Paulo vai instruir Timóteo a se permanecer fiel nesse sentido, fiel nessa igreja. Então essa é a realidade da igreja de Éfeso. Era uma cidade, primeiro, que era muito idólatra e que tinha muito falsos ensinamentos. Então era uma cidade que era muito fácil você se desviar do fiel propósito, da fiel doutrina, por ser muito influenciado por esses preceitos e teologias. Mas era uma igreja, sobretudo, que se mantinha fiel. É uma igreja que se esforçava no seu contexto para se permanecer fiel ao Senhor e não se dobrar a outros deuses. Era uma igreja fiel que se permanecia fiel no seu próprio contexto para não se dar a falsos mestres. Esse era o contexto. Bom, e hoje a gente vai tentar falar um pouquinho justamente na correção que Jesus traz a essa igreja. No versículo 4, Jesus vai falar acerca de primeiro amor. Então Jesus, no versículo 2, ele vai reconhecer o que essa igreja tinha de bom, que era o fato de ela não citar as falsas teologias, as falsas doutrinas, o fato de ela não se dobrar a idolatria, mas no versículo 3 e 4 ela vai falar sobre esse problema que a igreja tinha, que ela tinha perdido esse primeiro amor. Pois esse primeiro amor é de fato a convicção e o real sentido do evangelho, o amor que a gente tem por Cristo. Eles tinham perdido isso ao longo do tempo. Bom, e o fato de Jesus enfatizar no versículo 2 e 3, de fato elogiar a igreja acerca das doutrinas, é algo muito positivo. É algo que hoje estamos em falta nas nossas igrejas e no nosso evangelho, porque se damos a muitos tipos de evangelho, se assim podemos dizer. Quando a gente vai observar a Bíblia, propriamente dito, a gente vai ter o evangelho genuíno, que é um evangelho muito bom, é um evangelho de amor, mas é um evangelho de justiça também. E naquele contexto, mais do que hoje, eu acredito, eles tinham esses problemas. E quando João vai escrever essa carta, ele está pastoreando o Éfeso. E é no momento em que João escreve o Evangelho de João e as 3 cartas, 1º, 2º e 3º João. Então era uma igreja que estava muito envolvida no amor de Cristo, naquele amor, naquela paixão, mas que eles não viviam aquilo. No versículo 2 diz assim: Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pusestes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Bom, aqui a gente tem a prova que eles combatiam no meio deles as falsas doutrinas. Eles combatiam o que era falso, eles combatiam aquilo que de fato não era o próprio evangelho. E eles se mantinham fiel à sã doutrina na época imposta. E o fato de esses membros não se dobrarem às falsas doutrinas, eles se manterem fiel nesse sentido, faziam com que o testemunho desses membros fosse genuíno naquele lugar. Então eles não se dobravam às idolatrias, eles tentavam viver um evangelho muito puro, um evangelho genuíno no sentido de palavra. E por causa desse testemunho, eles conseguiam enxergar no seu tempo aqueles que não tinham. Então aqueles que queriam ensinar alguma coisa que não era muito correta, ou que quisessem ter uma procedência nesse sentido. E quando observamos o nosso tempo hoje, a gente vê que é bem diferente. A gente vê que no nosso contexto e quando a gente observa as nossas igrejas, a gente vê que não é bem assim. Primeiro que a gente não tem uma doutrina propriamente dita, é difícil seguir e não é muito ensinado. E depois que não queremos viver isso, não queremos viver o verdadeiro evangelho no sentido completo. A gente quer pegar o que é bom, o que não nos fere, aquilo em que de fato é ensinado, mas que não nos corrompe, que não nos confronta, perdão. A gente quer pegar aquilo que não nos confronta, e quando o evangelho passa a ser confrontador, a gente não quer. E a gente passa a viver só aquilo que a gente quer do evangelho.
Então a gente perde com uma parte e vive aquilo como sendo o verdadeiro evangelho. E então na nossa sociedade a gente é cristão, mas a gente, diferente dos irmãos de Éfeso, a gente não tem um verdadeiro testemunho disso. Então na nossa sociedade a gente tem cristãos que não se comportam como cristãos. E isso é um problema. É um problema porque se a gente pensa que o Evangelho de Cristo, que a gente tanto gosta de falar, que Jesus é nossa vida e que é Cristo em que vive em nós, a gente pensa em viver o Evangelho de Cristo. Quando a gente observa o Evangelho de Cristo, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele nos deixou por escrito, a gente vê que o único mandamento que Ele nos deixa é Mateus 28. Se eu não me engano, o versículo 18, que é quando Ele manda a gente propagar o Evangelho dEle. Pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos, pregando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o mandamento do Evangelho. A gente tem que pregar, discipular e batizar. Se a gente pregasse o que era para ser pregado, como o Éfeso vivia, um verdadeiro Evangelho, eu acho que teria menos gente do que tem hoje aqui na igreja. Porque a nossa natureza ela é pecaminosa. Quando a gente observa a criação, a gente vê que a gente nasceu dentro do pecado adâmico. Então, por natureza, a gente é pecaminoso. A gente já quer o pecado. E a gente não quer Cristo por origem. A gente não quer Cristo. Então, quando queremos Cristo, é porque Ele faz uma boa obra em nossas vidas, Ele nos liberta, Ele nos transforma, a ponto de olharmos para Ele e reconhecer o Seu amor e então querer viver aquilo que Ele tem para nós. É por isso que a gente está aqui hoje. Porque Ele fez uma obra na nossa vida e a gente se permitiu viver isso que Ele tem para nós. Mas quando vamos pregar esse Evangelho, a gente vê que a gente não quer nem pregar o que é o verdadeiro Evangelho. Porque ele é muito confrontador e a nossa geração hoje não quer ser confrontada. A gente não quer viver esse Evangelho confrontador e a gente acaba deixando de lado. Então o Evangelho vai vivendo, ele vai passando e quando a gente vê, muita coisa vai nos corromper no tumulto e a gente vai perdendo o sentido. É isso que aconteceu com Éfeso. Éfeso, eles tinham uma sã doutrina, eles pregavam, eles viviam isso, genuinamente, eles viviam o Evangelho, eles pregavam, a cidade olhava para eles, em meio àqueles mundo de pecado, reconhecia que eles eram verdadeiramente cristãos, mas com o tempo o Evangelho foi apagando em seu coração, aquela chama que quando a gente batiza ou quando a gente aceita Jesus e a gente está naquele gás, que a gente está naquela emoção de fazer e a gente quer um monte de coisa, isso foi apagando no meio deles. E então eles faziam tudo por automático. Eles participavam dos cultos, eles pregavam, eles faziam louvor, faziam uma liturgia. De fato, se o mundo olhasse, eles eram cristãos. Mas lá dentro, não tinha chama, não tinha mais o fervor do Espírito e eles não tinham mais nada de Cristo. E eles passavam a viver aquilo no automático. E isso fazia com que eles fossem persistentes naquilo que eles faziam. Jesus vai falar que eles não se cansavam do trabalho, muito pelo contrário, eles faziam. Isso era um ponto positivo. Devemos fazer muito mais que a gente faz hoje pelo Evangelho. Se a gente se cansar, é aí que a gente deve continuar trabalhando. O Evangelho não pode nos cansar, o Evangelho tem que ser uma renovação no nosso meio. Se o Evangelho de Cristo está nos cansando, tem uma coisa errada. Se estamos cansados do Evangelho é porque o Espírito Santo não está nos renovando. É porque a gente não tem comunhão com Ele. E eles não se cansavam disso, eles eram persistentes, eles não toleravam o pecado,
Eles eram cristãos, se a gente olhasse. Tinha todas as características para ser um cristão. Mas eles não eram, porque no fundo, eles não tinham o primeiro amor, eles não tinham aquilo em que se tornava como chama acesa no meio deles. Eles não tinham aquilo. E Jesus começa elogiando a igreja, elogiando o fato de eles não se cansarem, de eles se doarem pelo Evangelho, de naquela cidade a igreja está crescendo, a igreja está bem. Jesus vai elogiar por eles terem essas persistências, por eles terem paciência no Evangelho. Jesus vai elogiar o fato de eles não tolerarem o pecado, de eles se manterem puros. Mas no versículo 4, Jesus vai fazer uma crítica que é muito fatal. É uma crítica que não deveria existir. Eles eram persistentes, eles tinham tudo de bom, mas quando chega no versículo 4, Jesus fala que eles não têm amor. E é engraçado porque quando meu pai trabalhava lá na Ticonto Sidlen, ele trabalhava muito, a escala era... Quanto que era a escala? Trabalhava uns 3 dias, ficava um em casa, trabalhava de novo, não parava em casa trabalhando, mas ele gostava daquilo. E eu acho que se ele tivesse trabalhado todo dia, eu acho que ele trabalhava. E aí teve uma vez que a gente foi, né, pai? Era um programa que a empresa tinha de levar a família. E aí a gente foi e tal, e no começo era legal. Nossa, o trem e tal, aí você olhava, cheio de botão, aquele negócio doido. E aí andando assim, mas depois de 1 hora começou a ser cansativo. Aí depois de 2, 3, quando deu 4 horas, ninguém estava nem aguentando mais. Nossa, aquele enteteado, você preso num lugar, dentro de uma linha, você olhava pro outro e não tinha nada. E aqui o trem na mesma velocidade, você não podia correr, não podia fazer nada. Pensa num negócio entediante. Mas ele tá a falar, olha ali, aquilo é um pé de não sei o que. Olha, esse mato é assim. Olha, o trem, vai passar um trem não sei o que lá. Aí aqui eu vou falar no rádio, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quase 30 anos fazendo isso. Eu acho que se ele entrasse hoje num trem, ele ia fazer com aquela felicidade. Bom, e aí isso vai de outras profissões também. Eu vejo o Danilo lá em casa fazendo as programações dele. Eu não consegui fazer porque eu achei muito chato. Você tem que ser muito inteligente no negócio pra fazer. E ele fica lá horas, virava a noite programando. Cada um na sua área. Meu pai conseguiu desenvolver ali, ser um excelente maquinista. Para ele está no céu ali, dirigindo o trem e olhando tudo e tal. Talvez Luiz Fernando com Danilo programando ali tem seu máximo. Cada um na sua área. E isso tem sentido porque é o que move. A gente tem que ter alguma coisa que move a gente. E quando a gente pensa no Evangelho, isso tem que ser mais genuíno ainda. Isso tem que ser mais forte. Se a gente tem algo que a gente acredita, a gente deve olhar e isso tem que ser o máximo, tem que ser mais do que dirigir um trem, tem que ser mais do que programar um programa, tem que ser mais do que tocar uma música qual eu amo tocar, tem que ser mais, tem que ser algo que anime o nosso coração, que quando a gente tiver com alguma tristeza, alguma coisa, tem que ser algo que renove e fala, olha, hoje eu vou orar, eu vou pregar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas quando a gente olha aqui para a realidade da igreja de Éfeso, a gente vê que eles perderam isso. E eu imagino que se você perde o sentido de algo, aquilo não torna mais importante para você. Bom, se um dia meu pai perdeu o sentido de conduzir um trem, se ele for fazer aquilo vai se tornar entediante, vai se tornar chato, vai ser algo que ele vai fazer talvez por cumprir tabela. E a igreja de Éfeso, ela perde esse sentido. Ela perde o motivo, a razão, ela perde aquilo que fazia moverem. E eles passam a viver isso, cumprindo tabela por automático. Eles continuam fazendo culto, evangelizando, tudo certinho. Mas isso passa a ser muito automático para eles. Então Jesus, ele
trazendo essa crítica para a igreja, ele fala para a igreja: vocês deixaram a primeira caridade, vocês deixaram o primeiro amor. Por algum motivo vocês perderam aquilo que deveria ser o combustível para um relacionamento comigo, para um desenvolvimento do meu evangelho. E aí Jesus fala para eles fazerem um exercício muito interessante no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrependa-te. Bom, então primeiro ele fala assim, ó: vocês estão de parabéns, porque no meio do contexto que vocês vivem, vocês não se cansam do meu evangelho. Vocês não estão para se torcer a idolatria nem a falsos mestres. Muito pelo contrário, vocês combatem isso no nosso meio, e isso é muito positivo. Mas se vocês perderam o primeiro amor, então a gente vai fazer o seguinte: vocês vão lembrar de onde vocês caíram. Qual foi o momento em que isso começou a despencar? Qual foi o momento em que esse evangelho, esse amor que vocês tinham por mim, essa chama começou a apagar? E vocês vão se arrepender. Quando a gente pensa na nossa natureza pecaminosa, naquilo em que verdadeiramente somos pecadores, na qual Cristo morre por nós, nos escolhendo, mas a gente não merecia nada disso. Era para a gente estar lá na cruz, pagando pelos nossos pecados. E se não fosse a graça dele, ninguém estava nem aqui, porque todo dia a gente pega, e no outro dia é de novo, e a gente pede misericórdia, e aí no outro dia, quando a gente vê, nós está lá de novo. Porque é algo que a nossa carne gosta. O pecado, ele é bom. Se não fosse bom, não era pecado. O pecado é bom, mas não é o que devemos fazer. E quando a gente pensa no que Cristo fez por nós, e agora tivemos o Natal, um momento de talvez lembrar do seu nascimento, algo que deveríamos fazer todo dia. Todo dia deveríamos lembrar da sua existência e daquilo que Ele é e representa para nós. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa naquilo em que somos e naquilo em que fazemos que não agrada a Ele, e a gente se arrepende. Senhor, me perdoa porque eu fiz tal coisa e não é o que deveria fazer. Me dá discernimento, me dá uma estratégia. Não é isso em que fazemos. Então Jesus fala: olha, lembra daquele momento em que isso começou a perder o sentido. Lembra daquele ponto crucial e se arrependa. Se arrependa daquilo que vocês fazem que não agrada a mim. Se arrependa do motivo que fez vocês se perderem. Se vocês se perderem do real sentido. E volte a praticar o meu amor. Volte à prática das primeiras obras, aquilo em que trazia esperança aos seus corações, aquilo em que vocês faziam e que enchia seus corações. Aquilo em que vocês faziam e era fantástico. Volte a fazer. Não façam um culto, não vivam apenas por viver. Realmente viva aquilo. Se você vai tocar um instrumento, verdadeiramente toque isso. Se você vai pregar, verdadeiramente pregue. É isso que Cristo quer falar. Não faça apenas por automático. Lembra quanto que foi que isso perdeu o sentido, e volte a praticar verdadeiramente. Volte a praticar isso com fervor. Volte a praticar isso. Bom, e aí quando a gente continua lendo, a gente vê que Cristo não está saído para a igreja. Porque depois ele vai falar que se eles não se arrependerem, eles perderiam a salvação. Cristo está nos falando que não devemos viver no automático. Não devemos fazer apenas por fazer. Não devemos pegar um trem e apenas dirigir por dirigir. Não devemos pegar um programa e apenas proclamar por proclamar. Mas devemos viver com intensidade. Se vamos pregar, que pregamos com o coração vivo nele. Se vamos evangelizar o próximo, que façamos isso com amor, com intensidade, mostrando que Cristo
verdadeiramente move os nossos corações, que Ele verdadeiramente está conosco. Mas esse é o sentido em que fazemos isso. A igreja ele estava num momento em que apenas passar o tempo, de apenas viver no automático e deixando Cristo de lado, deixando aquela chama se apagar, deixando a sua dimensão espiritual se apagar. O sentido desse texto é justamente esse. Eles estavam espiritualmente mortos. Quando a gente fala do espiritual, a gente fala daquilo em que é além do nosso plano. O mover espiritual de Deus em nossas vidas tem que ser verdadeiro. E a gente tem que se preparar nesse sentido. Quando a gente vai para Mateus e a gente vê o começo do ministério de Jesus, ele vai até o Sermão do Monte, no capítulo 5, se eu não estiver enganado. E ele fica ali 3 capítulos ensinando os discípulos como deveriam fazer. Ensinando como deveria ser o evangelho para depois eles praticarem isso. E nesses capítulos Jesus vai falar acerca de algumas doutrinas do próprio evangelho. Ele vai falar acerca das bem-aventuranças no começo. Ele vai falar depois acerca de sermos sal na terra e luz do mundo. De não apenas sermos mais um, mas de sermos aquele que determina. Quando a gente pensa no sentido do sal, o sal é determinante. Devemos ser determinantes em nossa sociedade, devemos ser incisivos. Depois Jesus vai falar acerca de oração, de jejum. Vai falar de algumas doutrinas em que devemos seguir. Mas tudo isso tem um sentido em te fazermos com o coração vivo, em te fazermos com o coração entregue. Quando Jesus fala para os discípulos para eles terem a prática de oração, eles não falam apenas por eles orarem por orar, mas sim falarem com o Pai, sim de fato orar. E aí Jesus até nos deixa uma oração como modelo. E quando a gente observa essa oração, a gente vê que ela é muito diferente do que a gente costuma orar. Normalmente a gente começa orando já pedindo a Deus: Deus, faz isso, faz aquilo, me ajuda nisso. Não que isso seja errado, mas a oração é mais do que pedir. A oração é o evangelho de Cristo, é mais do que a posição de um pai que dá aquilo que o filho quer. O evangelho, ele é uma prática de vida. Ele não é apenas um compromisso em que a gente tem no domingo à noite ou numa quarta noite. Ele é um compromisso todo dia, a todo momento e a todo instante. Ele é um compromisso em que temos, em que vivemos antes mesmo de nós viver. E quando a gente observa essas práticas, a gente vê que a gente dedica muito pouco tempo ao Senhor durante o nosso dia, durante a nossa semana. E a gente é muito ingrato àquilo que Ele é por nós. Se a gente verdadeiramente entendesse o que Cristo é e aquilo que Ele representa, não só para nós que somos salvos nele, mas para um mundo em que pode conhecer Ele, a gente daria muito mais. A gente faria muito mais e a gente entenderia esse verdadeiro propósito. A gente entenderia o que é perder essa chama, o que é perder esse sentido. A gente viveria com essa intensidade, com esse amor de fato presente em nosso ser. A gente acordaria todo dia e dedicaria talvez horas ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo fôlego de vida. Senhor, muito obrigado porque um dia o Senhor se fez homem, habitou entre nós. Um dia o Senhor morreu por mim em meu lugar. Um dia o Senhor me salvou. Um dia o Senhor morreu pelos meus pecados.
e em Ti eu tenho livre acesso. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é tudo para mim. E essa ideia de pedir constantemente, talvez era o que eles viviam aqui. Talvez perdendo esse sentido, isso era muito automático. Mas quando Cristo fala com eles de eles voltarem à prática do primeiro amor, não é só a chama, olha, reavive essa chama e tá tudo certo, não. Viva isso, viva o Evangelho, renuncie por mim, faça por mim. Enquanto a gente pensa no que é o propósito do Evangelho em Mateus 28, a gente vê que a gente não faz nada daquilo. E eu queria abrir com os irmãos neste momento. Mateus 28. No versículo 18 também. Amém? Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas em que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi dado poder a Cristo e Ele nos dá uma ordenança. Ide, ensine a todos, batizando em meu nome. O sentido do Evangelho de propagar e de pregar aquilo em que Ele é e aquilo em que Ele faz nas nossas vidas. Mas a realidade em que vivemos é que a gente vive o que Cristo é por nós, amém? Então somos salvos, temos Ele em nosso coração, que bênção. Aí a gente vem no culto, a gente participa do culto, e aí a gente vai embora. E é isso semana após semana, mês após mês, ano após ano. Para a gente o Evangelho é só participar de um culto, cantar alguns hinos, ler um pouco da Bíblia, e tá tudo certo. Devemos ir e devemos propagar o Evangelho. Quando a gente pensa em propagar o Evangelho, é sim ir num lugar e fazer um evangelismo, mas é essa ideia dentro de você. Então, se você realmente tem Cristo, eu vejo sinais disso em você. E os seus amigos veem Cristo em você, a sua família vê Cristo em você. E aí, quando você se depara, as suas atitudes tá pregando Cristo. E aí um amigo do Danilo da faculdade chega e fala: Ó, Danilo, você é diferente, hein? Você tem alguma coisa que... E aí essa pessoa começa a conviver, e ela fala: ó, se isso é tão bom, e se isso faz você diferente, eu quero também. Que a gente quer o que é bom pro outro. Mas se isso realmente acontecesse, era pra gente estar colocando cadeira do lado, porque não ia ter lugar pra pessoa sentar.
E quando a gente pensa em propagar o Evangelho, a gente pensa em propagação do reino, e a gente pensa no que podemos fazer com Cristo em prol do mundo. De fato, apresentar Cristo como uma pessoa que pode mudar a história de uma pessoa, como uma pessoa que pode, de fato, fazer a diferença e caminhar com essa pessoa. Mas Cristo fez tudo isso em Éfeso, e ele fala que tudo o que eles viviam não era o suficiente. A doutrina em que eles viviam era importante, era. Devemos estar centrados na verdadeira doutrina, naquilo em que entendemos da Bíblia e naquilo em que ela nos diz para fazer, mas ela não deve ser mais importante do que o relacionamento com Cristo. Ela é um instrumento. Sem ela a gente não tem o relacionamento com Cristo. Mas ela não pode ser a principal. A oração importante devemos orar como Cristo diz, sem cessar. Devemos estudar e viver a palavra, devemos. Mas mais do que viver e vivendo a palavra e vivendo uma vida de oração, aí sim temos um relacionamento com Cristo. Esse relacionamento vai propor mudanças em nós. A gente passa a ficar menos no celular, a gente passa a dedicar mais tempo no Evangelho, e esse tempo dedicado vai gerar frutos. Um relacionamento com Deus. Quando a gente pensa em relacionar com Deus, é a ideia de amizade. Quando a gente pensa em amizade, a gente pensa em comunhão e a gente pensa em liberdade. E isso deve ser vivido de forma genuína. Quando a gente pensa em participar das atividades da igreja, que são poucas, a gente pensa em 3 horas por semana? Eu acho que nem isso. É muito pouco por aquilo que Cristo faz e por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele pode fazer. A gente dedica muito pouco tempo naquilo que Ele é e naquilo que deveríamos dedicar. E essa falta de dedicação de tempo a Cristo faz com que tenhamos consequências em nosso meio. Quando a gente pensa nessas consequências, a gente pensa naquilo que nos falta. Naquilo em que vai nos faltar e a gente vai, de forma prática, ter menos de Deus. Então, se eu quero ter mais de Deus, eu quero viver o que eu preciso viver e aquilo que de fato tem que ser vivido, eu vou me dedicar a Cristo. Eu vou me dedicar numa vida de oração, eu vou me dedicar numa vida de leitura, eu vou me dedicar a um relacionamento e vou viver isso. Mas Samuel, eu não faço isso, eu não tenho. Peça a Ele. Quando pessoas chegavam a Cristo e perguntavam a Ele acerca daquilo que Ele poderia fazer e daquilo que poderia mudar a história das pessoas, Cristo sempre dava uma resposta: se entregue a mim. Quando a gente pensa em todos os milagres em que Cristo fez e que nos foi relatado, Cristo sempre propõe às pessoas uma entrega de alma, uma entrega de vida. E aí a gente tem arrependimento. Quando eu me entrego ao Senhor e eu reconheço que aquilo que eu faço deve ser mudado e não é o correto,
Eu peço ao Senhor que Ele tire aquilo de mim. E se eu entendo, eu não quero mais viver aquilo, eu estou arrependido. E esse é o primeiro passo em que a igreja de Éfeso dá. Eles tinham 1000 pontos positivos. Eles tinham muitas coisas que eram plausíveis e que deveriam fazer, que eles deveriam viver e que nas outras igrejas faltava. Mas eles não tinham o principal. Eles não tinham aquilo que de fato era para ser vivido. Então Cristo propõe para eles que eles se arrependessem. E eles se arrependam. A partir do momento em que eles se arrependam, Cristo pode se relacionar com eles. Só se relacionamos com Cristo quando estamos de fato arrependidos daquilo em que fazemos e que não agrada a Ele. E então, uma vez que isso é corrigido, uma vez que eles se arrependem e eles passam a viver com esse amor brotando novamente, com esse fervor e com essa chama acesa, eles passam a viver aquilo e minutos de oração passa a ser muito pouco para eles. Minutos de leitura bíblica por dia passa a ser muito pouco. E então eles passam a orar, a ler. Eles passam a se relacionar por completo. Quando a gente pensa num relacionamento com Deus, a gente pensa que isso deve ser constante. Quando Cristo nos fala acerca de oração, Ele nos fala acerca de orarmos constantemente. Em todos os momentos, estar cultivando esse relacionamento. Então isso passa a ser muito forte e muito sincero. Esse é o convite para hoje. Que nos arrependermos daquilo em que fazemos, que não agrada ao Senhor. Daquilo em que fazemos em que perde o sentido do Evangelho. O trabalho é muito bom e deve ser trabalhado, até porque se não trabalhar não tem sustento. Então tem que trabalhar. Deve-se cultivar um tempo com família, ter esse relacionamento. Isso é mandamento. Mas devemos também dedicar parte do nosso tempo, se não todo o tempo, a Cristo. Devemos cultivar esse tempo a Cristo e ao Evangelho. A gente tem muito o que aprender com essa igreja. Aprender a ser persistente na obra, a não medir esforços por aquilo que precisa ser feito, a de fato desenvolver uma boa doutrina em nosso meio, a não se cansar do Evangelho e de viver isso constantemente. Mas não devemos cair no mesmo erro que eles caíram, de fazer isso no automático e de deixar isso acontecer, de perder o verdadeiro propósito, perder o alvo de Cristo. Quando a gente pensa no Natal, novamente a gente pensa no nascimento de Cristo, mas mais do que o nascimento de Cristo, não que o nascimento não seja importante, mas a gente pensa naquilo que Ele nos proporcionou. Quando a gente analisa todo o seu ministério, a gente vê mais do que milagres e curas. A gente vê um estilo de vida, a gente vê um exemplo a ser seguido como pessoa, e mais que isso, a gente vê o propósito. Todo o ministério de Cristo, apesar de Ele ser Deus humanamente, Ele sempre apontava para Deus.
ele nunca se vangloriava daquilo que ele fazia ou daquilo que ele podia fazer. Todos os milagres em que a Bíblia nos relata, a gente vê que Cristo aponta para o Pai. E a gente vê uma obediência acerca do Pai para com Ele. Dele para com o Pai, perdão. A gente vê essa obediência. E quando ele chega no final do seu ministério, que é o ponto crucial, e que é o ponto espetacular em que ele faz, de levar sobre si toda a nossa culpa, sofrer o que sofreu, ser crucificado e morrer por nós. Mas mais do que morrer por nós, ele venceu a vida. Quando ele ressuscita, ele mostra ao mundo que é ele que tem o poder. Ele nos mostra que agora somos comprados a preço de sangue, mas mais do que comprado, não somos mais escravos. Se antes nós éramos escravos do pecado e nos víamos abandonados, agora nós somos livres e temos um Pai. Agora nós temos um sentido de vida, agora nós temos um alvo. Então Deus nos dá uma missão. Mateus 28. Propagar o Evangelho, assim como um dia nós fomos alcançados pela graça dele, assim como um dia nós ouvimos e nos apaixonamos por ele, a nossa missão é apaixonados por Cristo, apaixonar novas pessoas pelo seu amor, pregar essa aliança, esse estilo de vida, pregar esse Evangelho como instrumento para que o Espírito Santo faça a obra nessas pessoas e para que Cristo seja alcançado. Esse é o sentido. E então Cristo nos dá uma esperança no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao quem fez ser, dar-lhe-eira comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Depois de tudo isso, depois de ele reconhecer o que a igreja tinha de bom, depois de ele combater o que a igreja tinha de ruim, no versículo 7 ele traz a esperança novamente. Continua do jeito que vocês estão. Vocês estão indo muito bem. Mas eu ainda vou cumprir a minha promessa sobre vocês. Eu ainda vou voltar e vocês terão vida eterna em mim. Esse é o sentido. Tudo o que de ruim em que vivemos, tudo aquilo em que vivemos no nosso contexto atual, político, econômico, tudo isso não deve ser maior do que a esperança em que temos que Ele vai voltar. Somos apenas passageiros, mas cremos que a qualquer momento Ele vai nos buscar e com Ele ceiaremos. Com Ele teremos uma vida de eternidade, sem preocupações, sem percas, uma vida de paz, de plenitude. Mas antes disso, devemos reconhecer aquilo que nos afasta dele. E mais do que reconhecer aquilo que nos afasta dele, é jogar isso fora. E novamente falar para Cristo: eis-me aqui. Eis-me aqui para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eis-me aqui para viver a tua vontade, para propagar o teu Evangelho. Eis-me aqui para que o Senhor me use, para que teu nome seja alcançado entre as nações. Eis-me aqui para que Sorocaba seja reconhecido pelo Senhor. Eis-me aqui para que Sorocaba se curve ao Senhor, para que essa cidade reconheça Cristo como seu Salvador. Eis-me aqui como instrumento em meu trabalho, na minha escola, na minha vizinhança. Eis-me aqui para viver aquilo
e que o Senhor tem para mim, e mais do que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para aqueles que ainda não são alcançados. Eis-me aqui para pregar esse evangelho genuinamente, eis-me aqui para sofrer por esse evangelho, mas para que seu nome seja glorificado, para que o mundo olhe para o Senhor e glorifique seu nome, para que o mundo reconheça que o Senhor é o Salvador e que o Senhor é o Deus que deve ser exaltado e que o Senhor é aquele que merece honra, que merece adoração. Senhor, eis-me aqui para dar um novo passo. Agora eu reconheço aquilo que me afasta do Senhor. Agora eu reconheço daquilo que eu faço que não te agrada. Mas agora eu quero cultivar esse relacionamento com o Senhor. Agora eu quero orar mais, eu quero meditar na Tua Palavra. Eu quero que esse primeiro amor volte a brotar no meu coração. E eu quero viver aquilo que os discípulos viveram, aquilo que os apóstolos viveram. Eu quero viver essa vida de entrega, eu quero viver essa vida de pregar o Teu Evangelho e de falar ao mundo que o Senhor salva, que o Senhor cura, e te mostrar com a minha vida que o Senhor é o Senhor e que o sentido é o Senhor. O sentido desse mundo não é os nossos prazeres, mas é viver segundo o Teu coração. É viver o Evangelho a qual eu apresento um Cristo que não está morto. Um Cristo que vive e vive eternamente.